Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Projeto de Design Web. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito do nosso trabalho final que vocês têm para desenvolver e provavelmente já estão trabalhando com a parte de implementação utilizando HTML e CSS. Várias pessoas me procuraram que estão com dificuldade nessa implementação, em como trabalhar com HTML e CSS, já faz algum tempo que não está mexendo. E aí, para ajudá-los da melhor forma possível, eu vou desenvolver uma das páginas aqui do meu layout, passo a passo, para que você entenda e consiga desenvolver e pensar na sua página também em como trabalhar com HTML e CSS nela. Antes de começar a desenvolver, a gente precisa pensar em subdivisões que nós encontramos na nossa página para ficar mais fácil de estruturarmos o nosso layout. Então, antes de começar a escrever código, antes de começar a criar divs ali para estruturar o seu código, olhe para a sua imagem, para o layout que você criou no Figma, ou já deveria ter criado, e pense em subdivisões que você pode encontrar nesse layout. Então, se eu olhar para a minha estrutura aqui, eu consigo identificar algumas partes que vão me ajudar e me auxiliar na hora de estruturar minha página utilizando HTML e CSS. Por exemplo, eu consigo encontrar uma primeira parte aqui que eu posso chamar de navegação, menu de navegação, que é onde eu tenho ali os links para os favoritos, carrinho e login. Então, a partir disso, eu consigo identificar já uma primeira parte, tá? Eu vou ir fazendo a subdivisão para você entender da melhor forma. A segunda subdivisão geral que eu consigo encontrar é a subdivisão que compreende aqui na minha estrutura o meu banner, que ele vai pegar toda o nome da pizzaria, no caso Dourados Pizza, a imagem aqui da pizza, o fundo do banner, toda essa parte compreende o meu banner, tá? Um pouco mais abaixo aqui, eu consigo identificar uma outra subdivisão, eu vou aproximar um pouco mais aqui, uma outra subdivisão que eu posso chamar da parte principal da minha página, vamos dizer assim, é onde estão dispostos os produtos, as pizzas ali, o valor, o botão de adicionar ao carrinho, é uma outra subdivisão. Então eu já tenho aqui o navegação, menu de navegação, o banner e a minha parte, digamos que seria a principal, onde tem a demonstração dos produtos ali. E por fim eu consigo identificar uma outra subdivisão que compreende o rodapé da página. Tá? Então, só olhando aqui para o meu layout inicial, eu consigo identificar 4 subdivisões e isso vai ser interessante na hora de eu pensar e começar a estruturar a minha página. Agora, eu consigo pegar essas subdivisões e dividi-las ainda mais. Eu consigo estruturar essa página em partes menores. É interessante eu pensar nisso, porque quanto menor as partes que eu tenho ali da minha página, vai facilitar para eu inserir o conteúdo. Só para a gente entender melhor, a forma que eu vou trabalhar aqui, que eu vou desenvolver o meu layout, é utilizando o HTML e CSS básico, tá? Utilizando ali divisões, seções ali para trabalhar com o conteúdo e ajustá-lo dentro da minha página. Se você já viu, por exemplo, o conceito de CSS Grid, te aconselho a utilizar, porque vai facilitar muito mais o desenvolvimento. Se você já viu o conceito de Flexbox, também pode ser utilizado, vai te ajudar bastante aí na estruturação. Eu vou fazer de forma básica para que você entenda o conceito inicial ali, a parte básica, utilizando subdivisões. Beleza. Vamos pensar numa próxima divisão que eu tenho aqui dentro do banner. Tá nos favoritos eu tenho uma linha apenas, então eu não vou subdividi-lo mais. Mas eu vou pensar aqui dentro do banner. Eu tenho uma parte que eu posso dizer que seria a parte onde eu tenho o nome da minha pizzaria. E eu tenho a parte mais abaixo dela, que compreende ali a imagem da pizza e a descrição, a melhor pizza da cidade.
Se eu for mais a fundo, eu posso fazer uma subdivisão dentro dessa parte onde eu tenho a imagem da pizza. Então, eu vou dividir só a parte da minha imagem e fazer uma outra subdivisão aqui só na parte onde eu tenho o texto. Também vou fazer uma cor amarela. Tá? Então a parte respectiva ao banner, eu já fiz todas as divisões necessárias e possíveis ali para estruturar da melhor forma a minha página. Olhando agora para a parte principal, eu consigo identificar conjuntos ou subconjuntos de partes iguais ali dentro da minha página? Consigo analisar aqui e visualizar que eu tenho um conjunto, né, que a gente poderia até no Figma chamar de componente, que compreende todas as informações de uma determinada pizza. Isso vai se repetir por todas as outras pizzas, todo esse conjunto. Então, eu tenho aqui o primeiro conjunto, o segundo conjunto, só para você identificar aqui as divisões. Tá? O terceiro. E eu tenho um outro subconjunto aqui embaixo também. Todos eles são bem semelhantes, bem parecidos, né? Todos têm uma imagem, tem o título, tem o preço e tem um botão de carrinho de compras. E por fim, eu posso chegar aqui no meu último item geral, digamos assim, que é o rodapé da minha página, e consigo fazer, de certa forma, 3 subdivisões. Eu tenho aqui a primeira aba, que seria a parte onde tem aqui sugestões, reclamações, conheça Dourados Pizzas e nossos colaboradores. Vou aumentar aqui o tamanho da minha linha para eu visualizar melhor. A minha segunda parte, que corresponde ali ao endereço da Dourados Pizza. E a minha terceira parte, que corresponde ao telefone e à informação de todos os direitos reservados ali da Dourados Pizzas. Então, de forma rápida aqui, você poderia fazer outras subdivisões ou dividir da forma que você preferir, tá? Mas de uma forma rápida, a gente consegue identificar partes aqui de toda a nossa estrutura, que a gente pode chamar de fatias, né? Não a fatia de pizza, mas a fatia do nosso layout aqui, que a partir dessas fatias facilita bastante o desenvolvimento utilizando o HTML e CSS. Beleza? Então, a partir desse desenho, a gente vai começar a estruturar e escrever o nosso código a partir daqui. Vamos lá? Bom, então eu tenho aqui as minhas páginas iniciais já criadas, HTML, que eu chamei de index.html, e a style.css, onde nós vamos estilizar as nossas páginas. Eu criei um sistema de arquivos aqui, que você pode visualizar. Eu tenho a minha página index. Eu tenho uma pasta chamada img, que seria as nossas imagens. Aqui eu já tenho a escrita do Dourados Pizza. Eu tenho ali a parte que vai compreender o meu fundo do banner, a pizza da capa. E eu tenho uma pasta chamada sabores, com todos os sabores ali que eu vou adicionar dentro do meu layout. E também tem uma pasta chamada CSS, onde eu tenho o meu arquivo style.css. E eu tenho aqui um arquivo que eu baixei de ícones para eu utilizar, uma biblioteca de ícones para eu utilizar dentro do meu layout, para não precisar utilizar uma imagem que representa o ícone. Eu já vou utilizar ícones mesmo, vai facilitar bastante aí na nossa escrita. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar o nosso CSS, né? Então eu vou adicionar a tag link e informar onde está o nosso arquivo. Está na pasta CSS e ele se chama style.css. Algumas partes do desenvolvimento eu vou acelerar, tá? Para que o vídeo não fique tão longo, mas aí você pode ir parando e visualizando da melhor forma. No título eu vou definir aqui Dourados Pizza e eu vou começar a pensar no meu layout. A gente subdividiu em 4 partes gerais, podemos dizer assim, né? A primeira parte, a gente tem o nosso menu de navegação. Então, eu vou colocar aqui a tag nav. Você poderia colocar uma div com um ID, navegação, sem problemas, da forma como você preferir. Essa é a nossa primeira parte.
tá? A segunda parte é o nosso banner. Então eu vou colocar aqui uma div com ID banner. A terceira parte seria onde estão os nossos produtos, que é a parte principal. Eu vou colocar aqui a tag main. Ele tem a mesma representação que a tag div. E por fim, o nosso rodapé. Então a tag footer. Beleza? Então tenho aqui, vou até colocar um comentário. Indo para o nosso CSS, começando a estilizar, a gente pode definir e zerar todas as margens ali dentro da nossa página. E começar a trabalhar, por exemplo, no menu de navegação. Então, nav. A largura vai ser geral, 100%. A altura, eu posso definir ali 30 pixels, por exemplo. Depois, se necessário, a gente altera isso. Só para a gente visualizar o resultado, eu vou adicionar um background color. Black, só para a gente visualizar. Depois eu vou tirar essa cor, porque ele é branco ali dentro do nosso layout que criamos. Então, vou visualizar. Eu já tenho aqui a nossa primeira parte. E aí, se a gente olhar no layout que a gente tem, a gente vai ver que para todos os elementos a gente tem uma espécie de limite, que os itens eles têm um espaçamento para a esquerda e um espaçamento vazio para a direita, e eles estão dispostos de certa forma centralizados ali. Ele tem um espaço, ele não está colado na direita e não estão colados na esquerda. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode criar uma div interna, que eu vou escrever aqui de certa forma para você identificar da melhor forma. Vou chamar aqui de nav int, tá? Que seria a ideia da navegação interna. E aí eu vou fazer essa estruturação. Então, nav int, ele vai ter uma largura, por exemplo, de 80%, a mesma altura do item anterior, 30 pixels, e o background color, vou colocar branco aqui para a gente visualizar o resultado. Atualizando a nossa página, ele está à esquerda. Vou aplicar margem 0 alto. E aí o nosso menu ali de navegação ele vai ser centralizado, a parte interna dele. Tá? Vou tirar esse background color aqui dos dois, porque eles não vão ter nenhuma cor de fundo. Vou para a segunda parte, que é o nosso banner. Então o que a gente vai fazer? Banner. Definir uma largura de 100% para o meu banner. Uma altura de 300 pixels. E eu vou adicionar como imagem de fundo background image a imagem que eu defini para o fundo da minha página. Ela está na pasta img. Como eu estou editando o arquivo CSS, ele está dentro da pasta CSS. Então eu preciso sair da pasta .. e entrar na pasta img para acessar a imagem que se chama fundo banner com a extensão PNG. Eu posso definir que essa minha imagem ela vai se repetir utilizando o background repeat e falar que ele vai repetir no eixo X, ou seja, na horizontal, para pegar toda a largura da minha página. Atualizando, eu já tenho a imagem do banner aqui a ser visualizado. Vamos trabalhar com os arquivos ali dentro do menu de navegação e dentro do banner. E aí, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai para as outras partes.
Aqui dentro do menu de navegação, eu tenho 3 palavras básicas aqui, que é o favoritos, carrinho e login. Então, favoritos, carrinho e login. Para esses textos, eu vou adicionar a tag spam e aplicar uma classe a ela, text nav. Que aqui dentro desse text nav eu vou adicionar tanto o texto como o ícone aqui antes do favoritos, no caso. Vou fazer a mesma coisa então para o carrinho e para o login. E eu vou adicionar os ícones. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho um site aqui que a gente pode baixar um arquivo específico ali para que a gente possa trabalhar com ícones já pré-definidos. E esse é um site bastante conhecido, a maioria dos frameworks utilizam esse tipo de ícone. E para utilizar é super simples. Eu preciso fazer o download, do arquivo. Aqui na minha pasta eu já tenho esse download aqui, a minha pasta já está adicionada. E depois fazer a ligação desse arquivo utilizando o comando que eu tenho aqui. Então vou lá no meu arquivo HTML e vou fazer a ligação desses ícones, ajustando aqui apenas o caminho aqui do meu arquivo. Ele está na pasta CSS e aí na pasta correspondente aqui que eu preciso. Tá? Como que eu adiciono um ícone? Se eu vir aqui no site mesmo aqui, eu tenho a possibilidade de ícones. O primeiro ícone que eu vou adicionar é o ícone de coração. Então eu posso pesquisá-lo, clicar no ícone que eu encontrei e eu tenho a forma de utilizá-lo aqui. Eu posso simplesmente copiar isso. Eu vou ajustar aqui para vocês. Copiar essa parte, ir lá no meu código, antes de favorito, e colar. Vamos visualizar como que está ficando? Atualizei. O favorito já está com o ícone aqui que eu preciso. Vou fazer a mesma coisa para o carrinho e para o login. Só que aí eu vou mudar o tipo de ícone, claro, que eu vou utilizar. Então, vou utilizar aqui Shopping Cart. E no último eu vou utilizar o Users. Vou visualizar. Legal, já estou com os ícones aqui necessários. Para facilitar o desenvolvimento e a utilização das cores que eu quero ali no meu layout, eu posso definir aqui, vou até colocar um comentário, as cores padrões aqui, classes padrões de cores. Então vou colocar aqui, cor principal. E eu vou colocar color e a cor que nós usamos lá no nosso layout, no caso 088, já copiei a cor aqui, D36. Se eu vir aqui no meu ícone, eu posso aplicar a ele, além das classes que ele já possui, a cor principal. Atualizando, meu ícone já ficou na cor que eu preciso. Eu posso retirar também e colocar aqui dentro do meu spam. Atualizando, todos eles já receberam a cor. Vou fazer isso para os outros também. Cor principal e cor principal. Já tenho as cores aqui necessárias. O navInt, eu não quero alinhar os meus elementos à esquerda. Eu quero alinhá-los à direita. Então eu vou lá no navInt e falar text align right. Atualizando, todos eles foram para a direita da forma como eu escrevi. Posso adicionar aqui, por exemplo, 10% de largura e eu vou colocar um display inline block aos elementos. Atualizando,
eles têm ali um espaçamento entre os outros. Posso diminuir isso aqui, por exemplo, para 7%. Legal, já deu um espaçamento interessante. Eu vou aplicar um padding top também a esses elementos de 3 pixels. Legal. Já tem ali mais ou menos a aparência que eu preciso. Toda a parte do meu menu de navegação vai estar aqui. Para ficar bem separado aqui, tá? Continuando, então, nós temos a parte do banner para ser feita. Se a gente olhar, nosso banner ele é dividido em 3 partes, né? Então eu vou colocar a minha div com um ID também banner int, que ele não vai pegar até o final, né, as minhas imagens, as minhas informações. E dentro do banner int, ou seja, nessa, o que seria o banner int? Toda essa parte interna aqui do meu banner. Dentro do banner int eu tenho o texto, a imagem da pizza e o texto ali, melhor pizza da cidade. Então, div, todos os internos eu vou trabalhar com classic, tá? Vou colocar aqui logo pizza, só para você identificar melhor, e info, que seria ali o texto melhor pizza da cidade. Dentro da logo, o que nós vamos adicionar? Nós vamos adicionar a nossa imagem. Essa imagem está na pasta img e se chama Dourados Pizza PNG. Vamos visualizar aqui. Não formatei nada ainda. Eu tenho aqui o Dourados Pizza. Vamos lá no CSS então. Banner int vai ter uma largura de 80%, uma altura, vou colocar aqui os 300 pixels e margem 0 alto. Depois do banner int eu tenho a minha logo. O que a logo vai ter? Ela vai ter 100% da largura do banner int, lembrando que é uma hierarquia, então aquele elemento que está dentro vai, quando eu aplico 100%, ele tem 100% do elemento pai. Quem que é o pai da logo aqui? É o banner int, certo? Então eu vou aplicar aqui 100% também. Vou aplicar uma altura de 100 pixels e colocar um text align right. Vou visualizar, a minha imagem já foi para a direita, eu só preciso diminuir ela. Então na minha imagem aqui, vou aplicar uma classe img logo. Então vou colocar aqui ponto img logo, largura de 70% do tamanho dela. Vamos ver como vai ficar isso. Minha imagem está bem grande que eu tinha pegado. Um padding top ali de 15 pixels para não ficar colado na parte superior. E agora faltam as outras duas partes, né? Que é a pizza e a info.
Pronto, já tenho aqui o meu topo, né? Vou tirar o font family daqui e vou colocar no geral. Quero essa mesma fonte para tudo. Aqui no text now eu vou ter que dar uma aumentada na largura. Beleza. E agora eu preciso trabalhar nos produtos, tá? Então, dentro do main aqui, eu vou trabalhar com cada produto. Então, eu vou criar uma div que eu vou chamar de prod, seria o meu produto. Esse prod, dentro dele, eu vou ter uma div que vai ser responsável pela minha imagem, então class img prod. Uma parte aqui específica para o meu texto. Vou colocar aqui div. Estou detalhando bastante, tá? Você pode reduzir isso, simplificar da melhor forma possível. Então vou colocar aqui, ó, title prod. E o título ele é verde, então eu vou utilizar a mesma classe aqui, cor principal. E também eu vou ter aqui uma div que eu vou chamar de valor prod e uma div btn prod. Só para facilitar aqui a minha escrita. Então eu vou adicionar a minha primeira imagem. Minha primeira imagem é da pizza portuguesa. Então eu vou colocar aqui img sabores portuguesa .jpg. No título portuguesa. No valor 38. E no btn eu vou colocar um botão. E dentro desse botão eu vou adicionar um ícone. Vai ser o mesmo ícone aqui do carrinho de compras. E o texto é adicionar. Então tudo isso aqui vai corresponder ao meu carrinho de compras. Se eu visualizar o resultado disso, tá tudo bagunçado. Tem a imagem, tem todas as informações aqui bem bagunçadas. E aí eu vou começar a trabalhar, depois do info aqui, vou começar a trabalhar com a minha parte principal. Então o que a gente tem ali? A tag main, ela vai ter uma largura de 80%, ou posso colocar h alto, que vai ser automático à medida que eu tenho elementos ali dentro, e o margin 0 alto para centralizar essa parte principal. E aí eu vou ter a formatação da minha div class prod. É uma classe, né? Então prod. Qual o valor dessa classe? Eu tenho 3, então eu vou colocar ali uma largura de 33,3%. Uma altura automatic e um float left para ele conseguir dispor os outros elementos um ao lado do outro. Formatando a minha imagem, eu tenho aqui a minha tag imagem img prod e eu quero formatar a imagem. Então eu posso definir para ele uma altura máxima de 350 pixels, por exemplo, uma largura máxima de 80%, e aí colocar a largura como alto e a altura como alto também. No meu prod eu posso definir aqui com text align center, e aí se eu testar
eu tenho a minha imagem já pré-formatada. Se, por exemplo, eu adicionar mais outros 3 produtos aqui e visualizar, eu tenho já esses 3 produtos pré-definidos. Tá? Vou retirar e vou voltar para minha formatação. Depois da imagem prod, eu tenho aqui o título prod. Então eu posso vir aqui, título prod, aplicar um font size a ele de 15 pixels, aplicar essa fonte como negrito e um padding left de 10%. Text align left. Vou tirar o padding left. Vou adicionar uma largura aqui de 80% e um margem 0 alto. Visualizando, eu tenho já aqui o sabor da minha pizza. Posso aumentar um pouquinho aqui para 20 pixels. Legal. Depois do título prod, eu tenho o valor prod. Então vai seguir a mesma ideia aqui. Ao invés de 80%, eu vou colocar uns 50% de largura. Vou tirar o margem 0 alto. Font size, vou colocar como 12 pixels. Não vai ser negrito. Eu vou colocar um padding left de 10%. Vou aumentar aqui para 16 pixels. Top. E float left para eu conseguir fazer o meu botão ficar à direita dele. Depois eu tenho o BTN. Então, BTN prod. Tem as mesmas configurações aqui, né? 50%. Float left. Text align right, porque o botão está alinhado à direita. Padding right 10% para ele ficar no mesmo rumo da imagem. Aqui o meu botão não está alinhado porque ele está somando a largura com o padding. Então eu posso vir aqui no geral e aplicar o box sizing border box. Atualizando, legal. Ele elimina, não conta como parte o padding, mas ele subtrai do valor no caso da largura. Então agora eu tenho o alinhamento aqui normal. E no meio vou adicionar um padding top de 80 pixels. Agora para mim ficar alinhado ali da forma que eu preciso. Beleza, então vou trabalhar no meu BTN. BTN prod e BTN. O que eu vou fazer? Ele adicionar um background color. E aí eu vou adicionar a cor padrão aqui da cor principal. Que ele é uma classe, né? Então vou salvar e vou testar. Vou adicionar ele uma cor branca, uma largura, aumentar a largura dele aqui, 100 pixels, uma borda arredondada de 10%. Mudar o cursor dele para dar a entender ali que é um link. Legal. E agora eu posso fazer isso para todos os outros itens. Já tem a formatação dessa caixa, né? E aí eu posso duplicá-la.
Mudei as informações, mas os elementos continuam com a mesma formatação. E aí eu posso fazer isso para os próximos 3 produtos também. Beleza, pessoal. E aí, para finalizar a parte do rodapé, eu teria a mesma estrutura, tá? Parte verde, né? Se a gente visualizar aqui, eu posso aplicar o meu rodapé, a formatação. Então, footer, uma largura de 100%, uma altura de 200 pixels, background color, uma cor principal aqui. Se eu testar aqui, a gente vai ver que o rodapé ele ficou atrás, no caso dos itens, né? Isso acontece porque a gente definiu a largura do main, a altura do main, desculpa, como alto. Então ele não tem uma altura especificada. Para a gente resolver isso, basta a gente colocar overflow hidden, que aí ele faz com que o elemento se ajuste aos elementos internos a ele, ou seja, no nosso caso as caixas de produtos ali. Atualizando, eu tenho aqui já essa especificação definida. E aí eu posso aplicar o rodapé, um margin top de 20 pixels, por exemplo, para ele não ficar grudado aqui nos elementos. Então, e aí eu posso dividir esse rodapé em 3 partes e adicionar da forma como eu preciso. Dessa forma eu tenho o meu layout desenvolvido, tá? Recapitulando aqui, nós temos a nossa primeira parte, que é toda a parte do menu de navegação, com os ícones e os textos. Nós temos o banner. Esse banner é dividido em logo, a parte do desenho da pizza e a informação, como nós podemos ver aqui que nós dividimos. A terceira parte do nosso código, ela representa os produtos, então eu tenho uma caixa de produto aqui que nós formatamos separadamente, depois duplicamos os itens. E por fim, o rodapé, que pode ser aplicado e desenvolvido aí à medida que você tem o seu layout. Tá? Então dessa forma a gente resolve essa primeira página, desenvolve essa primeira página utilizando somente HTML e CSS básico aqui. Beleza? Até a próxima aula.